TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 21 de março. Hoje daremos destaque a uma indicação ao governo estadual para tornar Petrópolis, na verdade, para que Petrópolis tenha o bilhete único intermunicipal. Você vai acompanhar ainda que a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda divulga mais de 3.300 oportunidades de emprego nesta semana. As vagas podem ser acessadas pela internet. Além disso, o governo do estado deu início à implementação de ecobarreiras em rios que desaguam na Baía de Guanabara. O objetivo é diminuir a poluição da região. Além disso, você vai acompanhar que em Três Rios também há oportunidades de emprego, viu? A gente vai trazer para você aqui a listagem e as vagas disponibilizadas. O diálogo com o objetivo de baratear a passagem para o Petropolitano. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você, mais uma edição começando, agora 1h11 da tarde, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, TVC Correio da Manhã. A gente começa o programa de hoje já com a nossa entrevista, vamos falar aqui com o Fred Procópio, vereador aqui da cidade, para falar da indicação então ao governo do estado para que Petrópolis tenha um bilhete único intermunicipal. Fred, mais uma vez, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e queria que você falasse o início, por que de levar essa indicação, acho que é o primeiro ponto para a gente começar. Obrigado pelo espaço, pelo carinho, o pessoal da TV sempre muito generoso comigo aqui, me concedem muito espaço para a gente poder falar das preocupações que a gente tem com a cidade e do que a gente traz de proposta. Hoje a gente tem um volume gigantesco de petropolitanos que trabalham na Baixada e na capital, né, no Rio de Janeiro. A passagem chega a custar pouco mais de R$30 de ida e 30 de volta. E depois de 2019, quando o governador ainda era o Witzel, fez a inclusão de Petrópolis no bilhete único não, na região metropolitana do estado. Então a gente continua fisicamente na região serrana, sim, mas político-administrativamente hoje Petrópolis integra a região metropolitana do estado. E estudando essa lei, a gente observou que faz jus ao bilhete único os municípios da região metropolitana. Então, logo, se a gente agora entra na região metropolitana, não adianta entrar só para os problemas, né? A gente precisa entrar também para participar também das soluções. E eu fiz a indicação legislativa na Câmara, a gente oficiou o gabinete do governador Cláudio Castro, aqui eu já registro aqui o meu agradecimento e o carinho com a cidade, ao vice-governador Thiago Pampolha, meu amigo, meu irmão, me ajuda em tudo que a gente pede aqui. Obrigado pela ajuda na limpeza dos rios, no desassoreamento desses rios da nossa cidade, que infelizmente é um outro problema que eu tenho dedicado muita energia, muito tempo. E ao Washington Reis, que é o secretário de Transporte do Estado. O governador recebeu o ofício, protocolou no sistema para tramitar como processo formal, encaminhou para a Secretaria de Transporte, e a Secretaria de Transporte agora, semana passada, dia 9 de março, tem 2 semanas, né, retornou teve a resposta e em seguida me oficiou. Sim. Né, ele diz aqui, a conclusão do parecer técnico, tá? Desse modo, a Coordenadoria de Gestão do Bilhete Único Intermunicipal entende ser positiva a inclusão de novos municípios ao Programa de Bilhete Único Intermunicipal, por ser a principal política pública de mobilidade urbana, possibilitando integrações entre os modos por um custo reduzido, aumentando o número de usuários beneficiados e atenuando o impacto dos gastos das famílias com deslocamento, né? Tive ontem no Palácio Guanabara com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, conversei sobre o projeto, sobre a indicação, falei da tramitação do projeto. E aí ele, falando um pouquinho da experiência dele em Três Rios, ele virou e falou, isso é uma injeção de gasolina fortíssima na economia.
porque além do Petropolitano economizar dinheiro para descer para trabalhar, e aí automaticamente tem mais dinheiro no bolso para poder comprar no comércio local, vai haver uma migração de um turista que vai parar de vir de carro. Esse cara vai ver muito mais benefício. A passagem vai ser mais barata do que o pedágio. Se botar a gasolina, então, na conta final, esquece, porque vai ser infinitamente mais barato. Então ele falou, vai aumentar o fluxo de pessoas que vão visitar Petrópolis viajando de ônibus. Ele falou, isso tem um impacto no trânsito, tem um impacto no comércio local, isso tem impacto na economia das famílias petropolitanas. E aí agora eu estou na missão de organizar isso aí, uma agenda do vice-governador, do Thiago Pampolha, com o Vinícius e o Washington, para a gente poder sanear aqui os 2 pontos que eles pediram do estudo técnico, para que a gente possa, enfim, avançar e efetivar a redução da passagem, né? A passagem teria uma redução de pouco mais de R$30 para R$ 8,55. É uma redução muito significativa, drástica. E entra também aí num ponto que a gente pode até abordar, que as próprias empresas de transporte público reclamam às vezes, falta de passageiros, né? Justamente por isso diminui a quantidade de veículos ofertados, ou seja, de alguma forma, tudo bem, vai diminuir a passagem, mas o fluxo de pessoas que vai consumir, digamos assim, o transporte público vai ser muito maior. Ou seja, é uma medida que, se as empresas de transporte analisarem realmente o impacto que isso pode ser, esse impacto pode ser também positivo para essas empresas. Sem sombra de dúvida. Até pelo seguinte, boa parte desse custo é subsidiado pelo Estado. Então a Petrópolis entra no benefício, a empresa não tem diretamente um prejuízo, né? Além de aumentar o fluxo dos passageiros, ela ainda tem uma parte disso subsidiada, e a gente começa agora a melhor ordenar a questão do nosso transporte público e da mobilidade. Você veja bem, uma das grandes reclamações aqui na cidade é de que ficam Uber clandestinos, né? Alguns carros de Uber, que na verdade não ligam o aplicativo, né? Não sou contra o transporte por aplicativo de forma nenhuma, faço até uso, mas não usa o aplicativo e faz uma espécie de lotação, né? Reúne ali 3, 4 pessoas na rodoviária e paga para descer um preço fixo. O que essa fiscalização tem problema tanto para o motorista quanto para o passageiro. A gente tem todo um outro problema jurídico. No entanto, hoje se a passagem vem para R$ 8,55, faz sentido você pagar cada um R$10 para descer num carro, você tem a R$ 8,55 com ônibus de maneira segura, regulamentada, a fiscalização não te cria nenhum tipo de embaraço. Então, o impacto inicial disso aqui, quando a gente pensou num primeiro momento, era para beneficiar o petropolitano que desce para trabalhar. E até um benefício para a cidade, de forma geral, né? A gente faz jus, temos que lutar pelo nosso direito. Petrópolis tem direito, então a gente tem que brigar por ele. O próprio Estado entende o impacto socioeconômico disso, na contramão daquilo até que a gente tinha pensado originalmente. O cara subindo para Petrópolis de ônibus com a família e tal, ele vem aqui, ele consome melhor, ele não usa as ruas para estacionar, ele vai ter muito mais tranquilidade de poder passear, vai provisionar a passagem de ônibus já de descida dele, como todo mundo faz pelo aplicativo. Então a gente tem aí todo um benefício para o petropolitano, né, que trabalha no Rio, que trabalha na Baixada, e para o turista que vem visitar Petrópolis e fazer sua compra na Roteiriza, passear na Boêmia, ou almoçar num restaurante aqui no final de semana, visitar o museu, seja lá o que for, o passeio que a família tem escolhido. Então, eu acho que esse projeto vai ajudar a cidade nas duas vertentes, né? Tanto para o morador quanto para o turista. Em Petrópolis, realmente, há muitos moradores aqui que descem para a capital, né, como você comentou, para a Baixada, para trabalhar, alguns, inclusive, para fazer compras até também. A gente sabe que a região da Baixada, hoje em dia, até de alguma forma para competir com, por exemplo, a Roteiriza, tem vários polos também de roupa, de tecido, né? Então, muitos também descem para fazer esse tipo de compra. Então, vai ser algo para ser positivo para ambas as partes, né? E aí, como até o vereador comentou, era um primeiro impacto justamente
para os petropolitanos para abaixar o preço da passagem, mas a gente vê aí os reflexos, né, as consequências que isso pode gerar de maneira positiva, não só para os petropolitanos, mas para o turismo da cidade, para a economia da cidade e, consequentemente, até para as empresas também de transporte público. Eu pergunto, Fred, qual que é a sua expectativa justamente até para, de alguma forma, mostrar isso para as empresas? Você acredita que pode ser algo aceitável pelas empresas? Assim, pelo que eu tive conversando, Richard, não há uma resistência tão grande, até porque o Estado subsidia uma parte disso, né? E todo mundo entende que ou a gente reformula o nosso transporte público, é uma reclamação cotidiana, recebo no gabinete inúmeras mensagens todos os dias de reclamação, e aí falando do transporte municipal, intermunicipal nem tanto, mas ou a gente reformula isso como um todo, dando mais qualidade de serviço, dando mais qualidade de vida para o usuário, ou a gente vai ver cada vez mais as pessoas comprando, pagando uma prestação, comprando o seu carrinho, e aí o trânsito caótico, falta de estacionamento, aí a gente recebe outra reclamação, parei aqui 10 minutos, a CPTrans veio e me multou, a guarda veio e me multou. Então, a gente vê, esses dias eu estava dentro do carro, passando ponte de ônibus, e estava chovendo, aí uma das pessoas que estavam comigo virou e falou assim, cara, a gente vê a pessoa no ponto de ônibus, dá até pena, né? Porque sem a cobertura direito, todo mundo encostado numa marquise, ele meio que tentando se esquivar da chuva, o ponto de ônibus improvisado, num bairro de passagem, como é o Quissamã. E aí eu falei, engraçado que você sai do Brasil, aonde você vai, a pessoa normalmente, o rico, o pobre, o empresário, o juiz, usam o transporte público, usam o metrô, em Nova York, em Paris, em tudo quanto é lugar. O cara usa o metrô, não tive a oportunidade de ir à Europa, mas nos Estados Unidos eu fui, minha tia mora lá. A pessoa que quer se deslocar, usa o transporte público. Ninguém entra em Nova York de carro. O trânsito é um caos, é um inferno, não tem vaga. Então o que o cara faz? Pega o ticketzinho do metrô, já tem lá um voucherzinho, você vai viajando com aquilo, várias viagens. Então o transporte público lá é visto como uma coisa coletiva. Não é só para quem não tem dinheiro para comprar um carro. Aqui se tornou uma alternativa para quem não teve condições de comprar o seu carro. Então eu acho que é essa inversão de lógica, de valores e de qualidade de serviço que a gente precisa fazer para que o petropolitano e o brasileiro de forma geral, a gente fez isso pelo país todo, não é só aqui, deixe de usar o carro no dia a dia e passe a usar o transporte público por ser mais seguro, por ser pontual, por não depender de vaga, por ser mais econômico. Então a gente precisa de fato reestruturar o nosso modelo de transporte. Seja ele, eu tenho uma briga grande aqui com a Cascatinha. Falar seguro dependendo da empresa, né? Porque você tem uma briga grande com a Cascatinha Petroita. Em especial a Cascatinha foi que eu encampei primeiro porque não tem um contrato vigente. Então eu entendo que já deveria ter saído, né? Se não tem um contrato, deveria sair. Se fosse aqui a televisão, se não tiver um contrato de locação, o proprietário já teria despejado a televisão. Então a mesma lógica serve para a empresa de ônibus. Mas o judiciário ainda está tratando disso, a gente ainda vai resolver essa parte. E aí para o intermunicipal, o que a gente tem condições de fazer agora nesse momento, e eu acho que é um grande ganho para a cidade de forma geral, é aderir ao bilhete único, baratear o preço da passagem, integrar melhor Petrópolis a essa região produtiva da região metropolitana num preço mais acessível, para possibilitar o petropolitano descer e subir com qualidade de vida num preço melhor e possibilitar que o turista que não queira subir de carro, evitar a serra, às vezes quer tomar uma cerveja, né? O cara que vem para cá, Sim. quer passear, quer almoçar num lugar legal, quer tomar um chopp, já sabe que vai descer a serra, não vai poder beber. Então agora ele vai ter um transporte agora, se Deus quiser, né? Tudo isso efetivado com a ajuda do governador, do vice-governador e do Vinícius Fará, a gente vai ter aí um transporte barato e de qualidade para ele poder subir e descer a serra com mais segurança. E a gente vê até, englobando até um pouco mais aqui da questão do governo do estado, um grande interesse em cuidar dessa ligação, digamos assim, Petrópolis, capital, né, região metropolitana realmente, porque teve a questão, por exemplo, da BR-040, do estado assumir o trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, né, e que agora vai até Belo Horizonte, inclusive. A questão das obras também, ligação Bingen-Quitandinha, enfim, são diversos projetos que a gente vê aí que fazem uma grande diferença na vida do petropolitano, mas que impacta também para o estado de modo geral. Acredito que seja até justamente esse ponto que mostra o interesse do governo do estado de alguma forma realizar essas mudanças, essas obras, enfim, que sejam,
porque acho que pela proximidade, e bem ou mal Petrópolis é a cidade da região serrana com maior população. Sim. Né? Então você tem, como a gente comentou no início da entrevista, muita gente que desce para o Rio para trabalhar, mas que às vezes vai também para curtir, passear, ir numa praia, né? Região serrana já viu, né? É complicado. Para quem não gosta, para quem não gosta de frio, a praia é logo um pulo, digamos assim, né? O velho ditado também, porque a proximidade é muito grande. E Fred, você comentou aqui com a gente que teriam 2 análises técnicas para apresentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas análises, o que pretende traz essas aqui análises. até no parecer. Uma delas a gente vai até retornar, que é a elaboração de minuta de projeto de lei que altere o anexo da Lei 5.628, acrescentando o município de Petrópolis na listagem. Que aí é a lei específica do bilhete único. A gente vai apresentar, até porque isso é um projeto simples, né? Mas eu já queria levar isso pronto, minutado para o gabinete do governador. E a segunda, manifestação dos setores técnicos acerca dos impactos econômicos e financeiros da medida, tendo em vista, excepcionalmente, as restrições às quais se submete o Estado do Rio de Janeiro em virtude do regime de recuperação fiscal. O que quer dizer aqui? Até para explicar quem está em casa, porque eu li rápido. O governo do Estado, o Estado do Rio de Janeiro hoje passa por um regime de recuperação fiscal, né, recuperação financeira, junto ao governo federal. E isso tem umas regras que precisam ser seguidas, né? Por exemplo, a venda da SEDAI era uma condicionante disso. E aí a gente vai pegar esse regime de recuperação fiscal, estudar ele, ver se isso aqui não é impeditivo para essa adesão ao bilhete único. Pelo que eu já olhei, não. Mas de toda forma a gente vai fazer um estudo mais aprofundado para ter certeza das despesas que serão geradas se não comprometem esse acordo. Na pior das hipóteses, qual é a sugestão que eu vou dar ao governo do Estado e torço para que faça adesão? Se não puder ser efetivado nesse momento, que a gente faça toda a tramitação de projeto e a tramitação legal, incluindo imediatamente, e aí dá um período de vacatio legis, né, dá um período de prazo para efeito da lei, né, da alteração, quando findar o período de recuperação fiscal. Né? Então, estou otimista de que a gente consegue efetivar imediatamente, mas se, por causa do acordo com o governo federal, se precisar ser prorrogado, a gente já faz toda a legalização agora e deixa pronto. Quando acabar o regime de recuperação, ela passa a valer. Né? Então, seria uma vitória parcial, porque a gente teria um efeito futuro, né? Não teria um efeito imediato. Eu torço, de verdade, sou otimista por natureza, torço por um efeito imediato e acredito que o governo do Estado vai fazer tudo o que puder para nos ajudar. Em relação a descer para a capital, descer para a Baixada, englobaria também a questão do transporte, por exemplo, que é feito pela TREL? Como que você chegou a pensar, elaborar nesse plano? Porque a gente sabe que quem faz o principal intermunicipal geralmente é a única, fácil, né? Na rodoviária do Bing, mas a gente tem na região do Alto da Serra a empresa TREL que faz essa ligação, digamos assim, entre a Baixada e também aqui Petrópolis. A regra do bilhete único engloba todos aqueles municípios, mas já compõe. Então, a tendência natural é de que Petrópolis possa acessar, né? Pegar o bilhete único aqui, com o Rio Card, normal, que todo mundo já tem, subir de ônibus até o da Serra, pegar o TREL, descer e até entrar no trem lá embaixo, se for o caso. Tudo isso integrado, né? É isso que a capital e a região metropolitana hoje dispõem e Petrópolis não. Então, teria ali um outro ganho, que seria essa conexão integral com o centro da cidade, Alto da Serra, Magé e a ligação com o trem lá embaixo. Então, isso aí estaria englobado dentro desse projeto, sim. Só para você que está em casa acompanhando integrada, você não vai necessariamente pagar outra passagem quando você pega o outro transporte, tá? É só para você ter mais ou menos esse custo. Já acontece aqui nos ônibus da cidade, né? Dependendo do trecho que você está fazendo, você não paga outra passagem. E aí você engloba aí também os outros municípios da região metropolitana, como a gente tem comentado. A previsão, mais ou menos, Fred, para levar essa resposta também para o gabinete, um período... Eu estou agora, minha tarefa principal agora vai ser orquestrar essas agendas todas, né? Do Washington, que é secretário de Transporte, com o vice-governador, e o secretário de Desenvolvimento do Estado, que é o Vinícius Fará. O Fará me recebeu ontem, vai tentar essa agenda para a semana que vem, para ver como é que a gente responde a esses requisitos apontados aqui pela equipe técnica, né, do bilhete único,
e estando isso positivo, o processo da onde está, né, está lá na Secretaria de Transporte, já com esse parecer aqui que foi me encaminhado cópia, da onde está ele já tramita para a reta final. Então, é questão de ajuste de agenda e boa vontade da gente empurrar esse processo o quanto antes. Estou de verdade, muito otimista. Rapidamente, só para a gente mudar de assunto aqui, queria que você falasse, você começou, tá nas ruas aí, realizando um projeto, queria que você falasse rapidamente para a gente, o que a população tem feito aí, tem reclamado. Não é um jornal da qualidade do Correio Petropolitano, né? Falei isso ali com o Mãozinha e o Ney Carvalho. A gente está na rua, são 4 páginas aqui, montamos um gabinete de rua e agora a gente vai estar semanalmente rodando a cidade, prestando contas desses 2 anos e pouquinho de trabalho, na tentativa de quebrar um pouco esse estigma de que o político aparece só no período eleitoral, né? Então a gente quer estar na rua já de agora, prestando conta, mostrando o que a gente está fazendo, que a gente fala da Cascatinha, para quem não sabe, fala da Petruíta, explica o que está acontecendo, em que passo que está a licitação, né? Tem muita gente questionando sobre as obras das chuvas, então a gente viu lá, o governo municipal anunciou 3 lotes de obras, para a gente também poder dizer para a população na rua, não, ó, na sua rua vai acontecer a obra, está provisionado desse jeito, e abrir matéria, abrir o material, poder dar essa resposta, que eu acho que fica muito vaga quando a gente trata só pela rede social, né? Só pelo WhatsApp e tudo. Então a gente está na rua, a equipe estava toda hoje na rua, pegamos de manhã cedo e viemos até a hora da entrevista aqui. E a gente vai rodar a cidade agora, prestando conta disso. Muita reclamação de transporte, muita coisa, impressionante. Não sei se é porque eu já brigo e aí a pessoa já aproveita e já fala sabe disso, que já sabe dá que pauta, né? Vai encontrar ali um ouvido atento, mas tem muita reclamação de um ônibus, muita gente ainda sem entender com relação às obras, o que está ficando pronto, o que não está, se a obra está segura, se não está. E entrou um marco ontem que foi dia 20 de março, né? Que foi a data da segunda chuva, né? Que naquele momento foi muito dura, a gente se recuperando de uma, levar outra pancada daquela foi muito duro. Mas a ideia do gabinete de rua é a gente poder estar mais perto da população fisicamente, né? A gente fala muito por rede social, por telefone, mas estar ali fisicamente, presencialmente nos bairros e tal, acho que vai ter um efeito muito colaborativo e a população tem retornado bem. Hoje foi o primeiro dia e superou a minha expectativa e muito. As pessoas, de fato, querendo saber o que está acontecendo, parou para perguntar do túnel extravasor, quando é que vai ficar pronta a ET Itamaraty para tratar o nosso esgoto. E aí eu falar, isso aqui eu vou te dar uma resposta, vou fazer um pedido formal de informação, eles têm que me responder em 30 dias, eu te mando a resposta. Então, eu acho que nesse modelo participativo em que a gente pega a informação oficial e leva para quem é de direito, né, que é o morador, que é o munícipe, a gente vai criar um fluxo de informação mais sólida, né? A gente recebe muita coisa pelo WhatsApp, muita informação até mesmo de rede fake, então as pessoas ficam muito legitimidade. Assim, isso, exatamente, né, Fred? É porque às vezes a rede social é tanta correria, é muita coisa realmente, até para entender às vezes a gravidade daquele problema que às vezes na forma de contar não é o que parece, e quando você realmente chega na localidade, você vê a gravidade do tema e pode ter um outro olhar a respeito daquela reclamação, por exemplo, daquela denúncia, né? A pretensão para qual localidade agora vocês vão visitar? Existe um cronograma? Então, a gente montou um cronograma do seguinte: primeiro a gente vai ficar no centro da cidade um período, uma semana no centro da cidade e uma semana de bairro. Então, assim, eu quero ir para Itamaraty, um lugar onde eu sempre fui bem recebido, tive muito apoio, então tenho muita coisa a retribuir o Itamaraty, então vou estar no Itamaraty. Tenho que estar no Carangola, que é meu bairro, que eu nasci, né? O motivo de eu ter entrado na política foi por causa do meu bairro, então não faz sentido eu não estar lá em algum momento, né? Então vai estar na nossa agenda. No Bingen eu tenho um trabalho ali muito específico com o pessoal dos comerciantes ali do Bingen. Tenho uma outra, assim, um outro braço forte no Moinho Preto, Alda Derrubada e Fazenda Inglesa. Então, assim, tem algumas regiões da cidade que eu tenho dívida de campanha. Gente que me acolheu, me abraçou e votou em mim em massa. Esses lugares não tem jeito, eu tenho que rodar, tenho que prestar conta, dizer, pedi para cá, fiz isso, fiz aquilo.
até para voltar e já tive a oportunidade de agradecer, mas estou voltando agora com um trabalho realizado, uma série de coisas, graças a Deus, a gente conseguiu avançar e poder estar na rua e até levar, Richard, um negócio que eu acho que é importante até eu frisar. Todo mundo sabe que eu não sou vereador aliado ao governo, né? Sou mais independente, apoio aquilo que está certo, o que está errado, eu faço questão de me posicionar ao contrário. Mas tem uma desinformação muito negativa, que é do cara que ouviu dizer que uma coisa vai dar errado e já diz que está dando errado. E aí o morador recebe aquilo como sendo uma verdade e não tem um caminho para contraditar. Então, eu faço pedido de informação ao governo, do jeito que o governo responde, eu encaminho a resposta e falo, o próximo passo que a gente vai dar é esse. E aí a pessoa sabe, não, aqui, o CPTrans respondeu que essa linha de ônibus não voltou depois da pandemia e que está previsto voltar daqui a tantos... Porque a pessoa sabe que aquilo ali é informação oficial. Pegou o documento e levou para casa. Então é esse o formato que a gente vem tocando o mandato e é o que tem dado certo. Né? Falar a verdade, aquilo que a gente consegue fazer, a gente diz, isso aqui eu consigo te ajudar, eu vou resolver. Aquilo que não depende de mim, isso não depende de mim, depende de fulano, eu vou pedir a ele. Se não conseguir resolver, não consegui resolver por causa disso, disso e disso. Acho que o político atual tem que ter esse tato, tem que se dar esse trabalho, não tem jeito. Com certeza, a gente espera que todos sejam assim, atuem dessa forma, com transparência. Inclusive, falando sobre transparência, você que é morador de Petrópolis, não só de Petrópolis, mas de todos os municípios, no estado, federal, você pode, inclusive, entrar com a lei de acesso à informação. Se você, por exemplo, quiser algum tipo de informação sobre uma obra na sua localidade, sobre a quadra que prometeram e nunca realizaram, a unidade habitacional que prometeram e nunca fizeram, você pode entrar em todas as esferas, inclusive, né, por exemplo, às vezes é uma responsabilidade do governo federal, você pode entrar com a lei de acesso à informação solicitando o contrato, a empresa, o prazo, enfim, isso tudo você pode colocar as informações que você quer nesse documento e fazer esse pedido, como até o Fred comentou, eles têm um prazo de 30 dias, se eu não me engano pode ser prorrogado até mais 30, mas eles são obrigados a encaminhar essa documentação para você. Então se você tem alguma curiosidade, às vezes até de exercer, né, o seu direito de cobrar pelas ações, você pode fazer isso. No site da Prefeitura tem, no site do Governo do Estado e também do Governo Federal você consegue essas informações. Fred, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, queria mais uma vez agradecer e que a gente possa realmente, aí, quem sabe no futuro, ver a passagem intermunicipal mais barata. Amém, Deus te ouça, obrigado pelo carinho, pelo espaço, pessoal aqui da TV, sempre muito generoso, muito cortês comigo, me abre um espaço, deixam a gente apresentar o nosso trabalho, então é um prazer muito grande estar aqui num canal que esclarece a população, que apresenta de fato os problemas. Então, para mim é muito gratificante poder ser bem recebido aqui. Obrigado. A gente que agradece por trazer aqui também, a gente não consegue falar sobre tudo, mas pontos importantes, estratégias que podem mudar, inclusive, aí o bolso do consumidor, é sempre muito bom a gente falar, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, tem muita notícia para você, oportunidades de emprego, cursos de capacitação, tudo isso daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos dar agora destaque ao nosso noticiário. No primeiro bloco fizemos a nossa entrevista no programa de hoje. Falamos sobre o bilhete único intermunicipal e conversamos aqui com o vereador Fred Procópio, que levou uma indicação ao governo do estado. Vale lembrar que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, nosso Facebook, nosso YouTube. Não deixe de nos acompanhar também em nosso Instagram, Correio Petropolitano. E claro que você nos acompanha em Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e Nova Friburgo. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente fala agora sobre a Procuradoria-Geral da República, porque denunciou na última segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal mais 150 acusados de participarem dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A nova denúncia envolve 16 acusados de atuarem como executores e 134 identificados como incitadores dos crimes. Até o momento, 1.187 pessoas foram denunciadas pelos atos. De acordo com a PGR, os 16 acusados foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas e estão em liberdade.
eles tiveram a prisão substituída por medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de manter contato com outros investigados. O grupo é acusado de crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União e deteriorização de patrimônio tombado. O grupo de 134 denunciados foi preso no quartel do Exército e posteriormente solto sob condição de cumprimento das medidas cautelares. Neste caso, eles são acusados de incitação de animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E a gente, lógico, vai continuar trazendo para você essas atualizações aqui no programa. De acordo com um balanço divulgado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, dos 1.400 presos pelos ataques, 296, sendo 86 mulheres e 208 homens, permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não apresentarem mais riscos à sociedade e às investigações. Mudando de assunto, a Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 2. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira, dia 21, a parcela do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família. 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Lembrando para você que o Auxílio Gás vai ser pago em abril. O combate ao desmatamento deve ser a prioridade do Brasil para a mitigação das mudanças climáticas. A avaliação é da secretária nacional de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Ana Toni. As declarações da ministra, foram dadas ontem em uma live pelas redes sociais após a divulgação do relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, das Nações Unidas. O documento apontou que o ritmo e a escala das medidas tomadas até agora pelos países, assim como os planos atuais, são insuficientes para lidar com as mudanças no clima. A gente já que falou sobre essa questão, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, deu início à instalação de ecobarreiras em rios que desaguam na Baía de Guanabara. O objetivo é diminuir a poluição da região. O objetivo da ação é impedir que mais de 1.280 toneladas de lixo poluam a Baía de Guanabara mensalmente. As ecobarreiras vão ser instaladas em rios estratégicos para minimizar a poluição da baía. O trabalho é realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. As ecobarreiras são feitas de cabos de aço galvanizado e aplicadas em estruturas de concreto para comportarem os resíduos captados. O lixo será encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos. Ao longo do ano, a estimativa
estimativa é de que cerca de 15 mil toneladas de lixo deixem de poluir a Baía de Guanabara. O material que não puder ser reciclado será descartado no aterro. As estruturas funcionam também como uma barreira para plantas aquáticas, impedindo-as de chegar aos ecossistemas lagunares e, consequentemente, na praia da Barra da Tijuca. Inclusive, sobre esse tema, a gente tem o vice-governador Tiago Pompoli, que também é o secretário de Meio Ambiente, que fala a respeito desse trabalho que foi iniciado. Bom, as ecobarreiras são importantes porque elas bloqueiam o lixo flutuante que deságua na Baía de Guanabara, vertem dos rios, né, que vêm dos bairros, dos distritos, das cidades e deságua na Baía de Guanabara. Então a gente faz um bloqueio para que esse lixo flutuante deixe de chegar. Importante dizer que são 17 ecobarreiras que serão instaladas nos principais rios que contribuem com o maior volume de resíduos chegando na Baía de Guanabara. São 17 principais. 3 contribuem com um volume ainda maior. Eu posso citar o Rio Pavuna-Meriti, o Canal do Cunha e o Rio Sarapuí. Então são os 3 principais que a gente vai estar instalando, mas o total de 17. As ecobarreiras são feitas de material aço galvanizado, um cabo de aço com flutuadores, e elas são colocadas, fixadas em barreiras, em estruturas de concreto para dar essa firmeza e elas manterem intactas. E também nós temos os barcos e as máquinas que vão te retirando o resíduo para a destinação. As ecobarreiras têm, na sua totalidade, a capacidade de retirar 1.280 toneladas de resíduos por mês, totalizando aí ao longo de um ano cerca de 20 piscinas olímpicas de lixo deixando de chegar na Baía de Guanabara. Esses resíduos serão encaminhados para os centros de tratamento de resíduos. A gente precisa fazer a reciclagem e o material que não pode ser reciclado será descartado no aterro. Tá, então para vocês informações a respeito das ecobarreiras. Realmente a gente sabe que o cheiro é muito forte ali, perto da Baía de Guanabara. É um projeto para diminuir a poluição e que já existe, inclusive, há bastante tempo, algumas soluções aí que às vezes vão para frente ou não, às vezes são barradas, mas é importante cuidar do meio ambiente. A Secretaria de Trabalho e Renda inicia essa semana com oferta de mais de 3.300 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o estado pelo Sistema Nacional de Emprego e também pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. Grande parte das empresas com vagas abertas atuam nos ramos de corretora de seguros, recursos humanos e saúde. O Mais Trabalho RJ está oferecendo 2.514 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Quase 70% delas, captadas pelo Mais Trabalho RJ, não exigem experiência. Os salários anunciados na plataforma se iniciam em R$1.000 para a vaga de consultor de vendas de seguros e podem chegar a R$5.000 para consultor comercial. A Bolsa Estágio para auxiliar administrativo oferece remuneração de R$550 e o estágio para engenheiro civil até R$1.070. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 33 cursos gratuitos de capacitação de fácil acesso e com diferentes cargas horárias para aqueles que desejam melhorar o seu currículo e as chances de conseguir um novo emprego. Já pelo Cine, são 790 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na Metropolitana, há 608 chances, o equivalente a 77% das vagas, entre as quais 210 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, os PCDs. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por 98,6% das 790 oportunidades oferecidas pelo Cine, seguido pela hotelaria com 1,1%. Quanto à escolaridade, mais de 68,9% das oportunidades exigem o ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 45,9% das vagas oferecem um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.302, e 36,8% até 2 salários mínimos. A Secretaria de Trabalho e Renda ainda lembra que a compatibilização das vagas com os candidatos é feita por meio dos respectivos sistemas, o Cine e o aplicativo Mais Trabalho RJ, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pela empresa. Por isso é importante manter cadastros e currículos atualizados
Para você acessar todas as oportunidades e também as sedes do Cine, basta acessar o site www.trabalho.rj.gov.br. O governo do estado, ainda falando sobre o Rio de Janeiro, promoveu na última sexta-feira um bate-papo sobre a causa animal com integrantes de ONGs, deputados federais e ativistas em defesa dos direitos dos animais. O secretário Tiago Pampolha, do Meio Ambiente, que a gente acabou de comentar, também falou sobre esse bate-papo, essa roda de conversa que foi realizada. Esse ambiente de debate, de conversa, de encaminhamento para possíveis soluções é fundamental. E eu acho que esses são os principais predicados desse governo, capitaneado pelo governador Cláudio Castro, que soube ouvir as demandas e implantar iniciativas que hoje já são recordistas e históricas. E a gente apontar para uma entrega que venha ao encontro do que a população e, sobretudo, a população da causa animal anseia, precisa e merece. É hora de arregaçar a manga, trabalhar duro e enfrentar o problema que é o que a gente precisa fazer enquanto poder público, é a nossa missão e é o nosso trabalho. Vamos falar sobre Paraíba do Sul, porque a Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almeida Passos, por meio da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, está realizando o cadastro dos leitores para empréstimo e doação de livros. Isso mesmo, para você que está nos acompanhando, essa informação foi divulgada pela Prefeitura nessa semana. O acervo disponível contempla grandes nomes da literatura, inclusive com livros muito raros, que são do século XVIII, e também conta com exemplares escritos contemporâneos, literatura infantil, infanto-juvenil e também gibis. O serviço pode ser utilizado de maneira gratuita, então você não deixe de participar, de buscar um livro lá na biblioteca e fazer o seu cadastro. Além das obras de escritores sul-paraibanos, que também estão disponíveis, exemplares históricos da cidade também estão na biblioteca. Ao todo, são mais de 650 livros catalogados, mas a estimativa é um pouco mais de 3.000 livros, viu? Para ter acesso à sua carteirinha é necessário apenas um documento com foto e um comprovante de residência. As inscrições são feitas na Biblioteca Municipal, que fica localizada no Centro Cultural de Paraíba do Sul. O horário de atendimento, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Ainda na cidade, a Praça Cebolas está sendo reformada e a arquiteta do projeto fala a respeito dessa reforma. Estamos aqui na Praça Tiradentes, em Cebolas, onde iniciamos essa semana a revitalização da praça, onde será instalado parques novos para as crianças e também academia ao ar livre. Também será investido no paisagismo para melhorar ainda mais para a população. Na minha época isso aí era terra, aí agora de urbano isso aí melhorou. Isso aqui é melhor, Ficou mais bonito, tirou isso aí, deu mais visão. Ficou mais bonito, até para vocês tirar foto, né? Para os turistas que vêm aí, ficou mais bonito, né? Chamou atenção. As crianças gostam, tem uma netinha lá, então logo vai tomar um paraíso para ela. Ela gosta. Aí a mãe dela, quando vem aqui, ela só fala: vovô, leva no parque, quero parquinho para me brincar. A gente espera que realmente a criançada possa aproveitar o espaço e que ele seja bem aproveitado. É importante a gente cuidar também desses locais públicos. É responsabilidade de todos nós de cuidarmos aí das praças, evitar jogar o lixo no chão, dentre outras iniciativas. Mudando de assunto, em Teresópolis, policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia prenderam na última quinta-feira um homem acusado de tentativa de homicídio. O autor foi capturado na sua residência, no bairro de Meudon, em Teresópolis, após um trabalho de inteligência e monitoramento.
Depois de ter sido preso, o criminoso foi encaminhado à sede da 110ª Delegacia e contra ele foi cumprido então um mandado de prisão preventiva. Falando sobre Três Rios, tem oportunidade também, viu? O TR Mais Emprego está com 20 oportunidades de emprego disponíveis. O quadro de vagas para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho segue agitado. Inclusive, você pode aproveitar as oportunidades dessa semana. E há vagas nas seguintes profissões, por exemplo, assistente de recursos humanos, assistente financeiro, auxiliar contábil, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, comercial, costureira doméstica, estoquista, motorista de caminhão, motorista de manque, operador de empilhadeira e também repositor, além vendedor interno e vendedor externo. Algumas das oportunidades estão na tela para você, acessando o site da Prefeitura de Três Rios, www.tresrios.rj.gov.br, você tem acesso a todas as oportunidades. Em Petrópolis, vamos deixar um recado para você, motorista, que vai subir a serra, que vai descer a serra. 2 carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida, em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 22, ou seja, na virada de hoje, terça-feira, para amanhã, quarta-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e o quilômetro 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos não passam por determinadas curvas da pista de subida, que vai operar normalmente no período. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Concer vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. Então, se você tem o costume de viajar, durante os dias de semana e precisa pegar a subida ou a descida da serra, fique atento às nossas redes sociais para você saber desse informe e se ele vai realmente ser realizado na madrugada dessa quarta-feira. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Mais uma vez agradeço aqui sempre a sua audiência, a sua companhia. Amanhã nós temos nosso encontro marcado, 1h da tarde, ao vivo. E eu conto, lógico, sempre com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.